Abençoado você que está tendo acesso ao conteúdo dessa aula, meu querido e minha querida. Se eu fosse mensurar para você a importância numa escala de 0 a 10 que essa aula tem para o mundo das milhas e para o seu conhecimento, com toda certeza eu apontaria a nota 10. E o principal motivo disso é que a partir do momento que você souber calcular o valor real dos seus pontos, toda e qualquer decisão que você for tomar a partir de agora será com sabedoria e inteligência. E caso você seja, assim como alguns alunos que eu tenho e que reclamam, poxa, Thiago, mas matemática, eu tenho muita dificuldade, eu não consigo aprender, faça a seguinte comparação para você. Supondo que você vai comprar uma passagem, você prefere pagar R$ 1.000 ou R$ 300? Posso ir até um pouquinho mais a fundo, tá? Supondo agora que você vai pagar a hospedagem do seu destino, e você encontrou ali um resort all inclusive perfeito, com a quantidade de dias exatas que você deseja. Você prefere pagar R$ 5.000 em média ou R$ 3.000, R$ 2.000, e até alguns casos, R$ 1.500? E tudo isso para viver os mesmos benefícios que as pessoas que estariam pagando os R$ 5.000 em dinheiro estarão vivendo. Pois é, meu querido, é simplesmente o valor que o conhecimento liberado nessa aula aqui agora vai te proporcionar. Poderia até fazer uma comparação aqui, que como se fosse um chip que vai ser instalado na sua visão, para que toda vez que você olhar alguma coisa, seja uma passagem, um produto, uma hospedagem, uma experiência, você olha aquele valor em pontos, você automaticamente consiga julgar se está valendo a pena você vivenciar aquilo dali com muita qualidade e economia, ou se está valendo a pena você aguardar, mudar a sua data, ou até mesmo pagar no dinheiro, porque está sendo mais vantajoso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a uma das principais aulas da nossa mentoria do Spamilhas, onde eu vou te explicar na prática, com exercícios, com buscas, aqui na tela do meu computador, para a gente calcular junto e aprender de uma vez por todas esse conteúdo do mundo das milhas. E caso você, que é aluno da comunidade dos Spamilhas, lembre que eu, Thiago, como o seu mentor, estou aqui para tirar qualquer dúvida. E lembre, não existe dúvida boba. Qualquer dúvida que você tiver, seja com uma vírgula, com uma soma que nós formos realizar aqui agora, eu estou pronto para deixar tudo claro para que você compreenda esse assunto. E você que me assiste pelo YouTube, mas ainda não faz parte do ecossistema do Spamilhas, por enquanto, como eu não sei o momento que você está assistindo esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, caso ainda haja vagas, para que você possa também fazer parte desse ecossistema e viajar com mais qualidade e economia, e viver experiências que só o mundo das milhas pode nos proporcionar. Então, sem mais delongas, vamos direto à prática, que eu estou louco para compartilhar esse conhecimento com vocês. Para começarmos a explicação, eu separei esse nosso painel aqui em algumas partes. Primeira coisa, eu quero que você entenda aqui as maneiras que nós temos de gerar pontos e milhas. O que significa isso, Thiago? Pontos e milhas não são a mesma coisa? São. E se você identificou isso já em alguma aula passada, eu quero que fique claro aqui a simplicidade da diferença desses dois nomes. Quando eu estou falando de pontos, é porque esses pontos estão alocados num programa de fidelidade dos bancos, Livelo ou Esfera, ou até mesmo num programa de fidelidade do hotel, ao Accor, por exemplo. Agora, quando eu estou falando de milhas, significa que os pontos estão alocados no programa de fidelidade da companhia aérea, Tudo Azul, Latam Pass, Smiles. E aí, nesse caso, eu chamo de milhas, né? Porque nós chamamos de milhas aéreas. Então, também as milhas também são pontos, né? A única distinção, né, que nós colocamos é o porque onde elas estão alocadas, né? Onde esses pontos estão alocados. Então, se alguma hora eu soltar aqui falar milhas e outra hora falar pontos, agora você já está ciente do que significa isso. Então, nessa primeira parte, eu quero deixar claro para você o seguinte, que nós temos pontos e milhas que são gerados de maneira orgânica. O que seria isso, Thiagão? São gerados de maneira com custo zero. Ou seja, sabe aquela pessoa que utiliza o cartão de crédito, paga a fatura e no final do mês cai lá na sua conta do programa de fidelidade os seus pontos. Ou seja, se você não paga anuidade por esse cartão, ou seja, se não tem custo nenhum com esse cartão, e esses pontos simplesmente apareceram ali por você utilizar esse cartão, ele foi gerado a custo zero. E a gente já vai entender o poder disso daqui, tá? Mas nem sempre isso daqui é a única maneira. E aí que entra a segunda parte, os pontos e milhas que são gerados de maneiras pagas. Então aqui a gente tem várias maneiras de gerar pontos e milhas. E aqui as pessoas se prendem só nessa, só com o cartão de crédito, né? Mas aqui a gente tem
compras bonificadas, compra de pontos, compra de milhas. Aqui nós temos as transferências bonificadas, que também podem ter um custo. Aqui a gente tem a parte de recuperação de pontos que a gente pode ter também. Ah, Thiago, eu perdi 10 mil pontos, expiraram alguma vez na minha vida, porque eu não tinha conhecimento. Tá tudo bem, porque agora você vai entender que existe até maneira de você comprar novamente esses pontos que expiraram. Enfim, existem várias maneiras de nós gerarmos de maneira paga esses pontos, tá? A grande questão, nesse primeiro ponto, é você entender. Se eu estou falando de milhas geradas organicamente, é porque eu não tive custo nenhum. E se eu tive aqui milhas geradas a partir de uma compra que eu realizei, ou seja, troquei dinheiro por milhas, aí nós estamos falando de uma maneira, né, de gerar milhas pagando. Indo para o segundo ponto, outro termo que vocês vão escutar muito aqui, e eu quero que isso daqui fique cravado na sua cabeça, que é o seguinte: quando nós estamos falando sobre milheiro, nós estamos falando de 1000 pontos. Então, 1000 pontos ou 1000 milhas significam um milheiro. Ou seja, eu sempre vou dividir esse número por 1000. Então, se eu estou falando de 55 mil pontos, nós estamos falando de 55 milheiros, tá bom? Isso vai facilitar logo a mais quando a gente for fazer as contas, tá? Então é por isso que a gente separa dessa maneira. E agora, por último, não menos importante, na verdade, nós estamos tendo essa aula aqui justamente para falar sobre isso, que é o nosso famoso CPM, custo por milheiro. Quando nós entramos nesse assunto, eu quero que fique claro aqui que eu tenho o custo do meu milheiro, você tem o custo do seu milheiro. E por que isso, Thiago? Porque, assim como eu falei anteriormente, existem várias maneiras de nós gerarmos essas milhas. Então, tem pessoas, e eu vou simular aqui já para vocês isso, que costumam apenas usar o cartão de crédito. Então, os pontos que aquela pessoa tem, geralmente, ela tem custo zero, né? Porque ela não pagou nada para ter aqueles pontos. Em seguida, nós temos aquelas pessoas que só compram pontos. Então ela não faz nenhuma outra estratégia. Apareceu a oportunidade de comprar pontos, ela vai lá e compra pontos, né? Então, isso daí tem um custo. Então, o custo do milheiro, a gente vai aprender a calcular depois como que eu chego no valor real do custo, né, do meu milheiro aqui. Mas eu quero que você entenda que esse milheiro, tá? Ele vai ter um custo, né, se você pagou ele. E aí tem a terceira pessoa, que eu vou colocar aqui como exemplo, que ela usa todas as estratégias. Então, essa pessoa que ela vai comprar alguma coisa no mercado, ela compra pontuando pela Amazon. Tudo que ela vai fazer, ela procura uma maneira de pontuar. Então, geralmente ela tem o custo do milheiro, mas é bem mais baixo. Ou seja, eu vou colocar aqui 3 exemplos de pessoas. E aqui, ó, a pessoa que usa só o cartão de crédito, a pessoa que usa só, aqui no caso, a pessoa que usa só o cartão de crédito, a que usa aqui uma estratégia apenas, e aqui que tem um custo do milheiro baixo, né? E quando eu falo isso, eu trago aqui uma máxima, né, uma frase que eu sempre costumo dizer para os meus seguidores, né, para os meus alunos, aliás. Então, quanto mais baixo o CPM, mais barato é a sua passagem. Vamos ver isso na prática? Como que isso funciona? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é aqui nomear. Então, aqui eu vou colocar João, aqui eu vou colocar Maria, e aqui eu vou colocar Tiago. No primeiro cenário, nós temos um João que ele só usa o cartão de crédito. Então as milhas dele foi acumulada de maneira orgânica. Então ele pagou R$0 ali no caso, pelas milhas que ele acumulou. Para ficar ainda mais real esse exemplo, pessoal, eu vou buscar aqui agora uma passagem aérea que geralmente nós emitimos lá para a nossa agência, que as pessoas buscam, e essa passagem eu vou mostrar ela tanto em dinheiro quanto em milhas, tá? E assim com isso, nós vamos conseguir aplicar aqui no nosso exemplo para o João, para a Maria e para o Thiago, com seus respectivos custos de milheiros. Quanto que essas passagens sairiam para esses 3 personagens que nós colocamos aqui dentro do nosso exemplo? Então, bora lá! Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, então aqui é a nossa passagem na tela do meu computador. Observem aqui que é um voo que sai sexta-feira às 6 horas, então depois do trabalho ali geralmente, e volta na segunda de manhã às 5 horas da manhã, né? Então chega aqui em Curitiba às 6h30, dá tempo do pessoal ir direto para o trabalho. Essa passagem, atualmente, ela está custando em dinheiro R$781. Então a pessoa que quer comprar essa passagem, entra no site da Azul, paga ali com seu cartão, no Pix, enfim, R$781, tá? Então aqui, ó, primeira coisa que eu vou fazer
deixa eu até colocar aqui já, novamente, é colocar aqui, ó, o custo da passagem em dinheiro, custa R$ 781,29. E agora a gente vai ver em milhas. Então aqui eu venho aqui novamente, e aí eu já busquei a mesma passagem aqui, ó, Curitiba, Rio de Janeiro, dia 30, dia 2, 6h15 e 5 da manhã. E essa passagem, ela está custando 16 mil pontos, então eu vou colocar aqui de novo. Então está custando 16 mil pontos, mais, se não me engano, 78 de taxa de embarque. Geralmente essa taxa de embarque, pessoal, vale a pena. Aqui na Azul nem tanto, né? Não dá para fazer essa opção de você pagar a taxa de embarque com milhas. Na Smiles dá, mas geralmente não vale a pena, tá? Sempre vale a pena a gente pagar em dinheiro essa taxa de embarque. Então, R$ 78,82. Maravilha! Agora que você entendeu o que é o custo da passagem em dinheiro e também a mesma passagem, quanto ela custa em milhas, nós vamos jogar aqui para dentro do nosso exemplo, no caso do Joãozinho, da Maria e do Thiago, com base nos seus custos dos milheiros, né? Então, aqui nós vamos determinar que o Joãozinho, o custo do milheiro dele é R$0, né? Então, é uma pessoa que só usa o cartão de crédito, né? Esse cara aqui, ele só usa o cartão de crédito, então será de R$0 o custo do milheiro dele. A Mariazinha, ela só compra pontos. Então a média do milheiro dela, vamos colocar aqui R$15. Tá? Então ela compra uma quantidade de pontos lá, que no final o cálculo a gente vai aprender a fazer depois, não interessa agora. Você entende só que custa R$15 o milheiro dela. E o Thiago, ele já é mais esperto. Ele já utiliza várias estratégias e o custo do milheiro dele é de R$7. Vou colocar 8. Gosto desse número. Então, R$8, tá bom? Então aqui, pessoal, nós temos 3 pessoas com os seus respectivos CPMs, ou seja, seus respectivos custos dos seus milheiros, né? E aí agora a gente vai calcular. E olha como é simples esse cálculo. Primeira coisa que eu preciso entender é que o cálculo padrão, ele sempre vai ser quantidade de milhas vezes valor do milheiro, que é igual ao valor da passagem que ele vai pagar. Simples assim. Vamos ver na prática? O Joãozinho, o custo do milheiro dele, ele tem 16 mil milhas, tá? Na conta dele, ele tem 16 mil milhas. Só que para o Joãozinho, aqui, ó, o CPM dele é 0. Então, qual que é o cálculo que eu tenho que fazer? Qual que é a quantidade de milheiros que custa a minha passagem? 16, certo? Então, a gente viu que a viagem de Curitiba para o Rio de Janeiro e de volta custa 16 mil milhas ou 16 milheiros. Para eu saber o valor real, o custo do milheiro, um milheiro do Joãozinho, custa R$0. Ou seja, 16 vezes 0. Thiago, mas daí vai dar R$0? Sim. O custo para o Joãozinho, que acumulou de graça esses pontos, vai ser R$0. Lembrando que aqui eu não estou discutindo se vale a pena, porque eu sei que vão ter pessoas que vão questionar o seguinte: Thiago, mas ele pode vender essas milhas, gerar mais dinheiro e aí ele comprar no... Não estou discutindo nada disso agora, tá bom? Eu estou falando que pro Joãozinho, na ponta do lápis, que ele não gastou nada com esses pontos, ele então vai pagar aqui R$0. Beleza? Então aqui, ó, Thiago, mas e a taxa de embarque? Perfeito ponto. Para o Joãozinho, o valor final dessa passagem vai ser igual a R$ 78,82. O único custo dele. Tá? Então, o Joãozinho ele gastou simplesmente R$ 78 para ir e voltar ali para o Rio de Janeiro. Agora a Mariazinha, que o custo dela é R$15 o milheiro, o cálculo vai ficar o seguinte: 16 milheiros, que é a quantidade de pontos, né, de milhas que essa passagem custa, vezes 15. Thiago, por que vezes 15? Porque um milheiro da Mariazinha custa R$15. Então, para eu saber o valor dessa passagem, eu faço 16 milheiros, que é o custo da passagem, vezes 15. Então, aqui nesse caso, R$240. Mais, óbvio, 78. Que é
da taxa de embarque, tá bom? Então aqui, o valor final que a Mariazinha vai pagar, 318 vezes 318,72. Tá bom? Então, a Mariazinha, que usou estratégia, né, a única estratégia de comprar pontos, ela via lá no grupo da comunidade dos famílias, apareceu a oportunidade de comprar pontos, então eu vou comprar aqui 16 mil pontos. Ela pagou um milheiro, R$15, e o valor da passagem para a Mariazinha saiu equivalente de R$318. E agora o Thiago, que usou várias estratégias de compras bonificadas, utilizou o cartão de crédito também, enfim, transferência bonificada, o cara usou tudo, né? Tudo que tem direito. O milheiro dele custa R$8. Nesse caso, o cálculo que eu tenho que fazer, quanto que custa a passagem? 16 milheiros. Certo? 16 milheiros. Vezes 8. Que é a quantidade, que é o valor do milheiro do Thiago. Então, essa passagem para ele vai custar R$128. Mais 78,82 da taxa de embarque. E o total dessa viagem para o Thiago R$206,72. Pessoal, ficou claro para vocês que o custo do milheiro aqui, ele influencia no valor que você vai pagar na sua passagem, né? Então, nesse caso, o Joãozinho, né, é o cara que mais se destacou aqui, porque ele só usa o cartão de crédito, só que daí ele precisa gastar muito no cartão de crédito para ter esse valor aqui, né? A Mariazinha, ela já é mais reservada, utiliza apenas uma estratégia. E aqui o Thiago, que é o que eu quero que você se baseie, ele utiliza várias estratégias. Então o Thiago, ele vai comprar, por exemplo, sabão em pó para casa dele. Ao invés dele ir no mercado comprar, ele sabe que ele vai usar daqui 2 semanas só o sabão em pó. Porque ele já tem no estoque dele. Só que ao invés dele ir no mercado comprar, o que ele faz? Ele entra na Amazon, pela Livelo, e compra seu sabão em pó. O Thiago, ele usa estratégias, por exemplo, minha mãe quer trocar a televisão. Opa, mamãe, peraí, deixa que eu compro a televisão para a senhora. Então eu vou lá, vou na Livelo, ela dá o dinheiro para mim, né? E dá o dinheiro pro Thiago, no caso. E aí ele vai lá, compra, entra na Livelo, entra na Casas Bahia, Ponto Frio, enfim, ou até mesmo, melhor, né? Ele acessa o grupo da comunidade das famílias. Se ele não encontrou a promoção ali, ele pergunta no grupo. Alguém sabe alguma promoção que está rolando para comprar uma televisão? Imediatamente o mentor dele, que é super atencioso, vai fazer o quê? Já vai buscar qual é a melhor opção para ele, vai trazer para ele essa opção e ele vai acumular pontos. Então, quando a gente começa a pensar dessa maneira, o custo da passagem do Thiago vai ser de R$206. A pessoa que vai estar ao lado dele no avião, pagando em dinheiro, vai estar pagando R$781. Ou seja, aqui a gente consegue colocar 3 pessoas voando pelo preço de uma. Por quê? Porque ele optou pagar ali, no momento que você está assistindo esse vídeo, eu não sei quanto que está o valor, mas até hoje, né, dia 25, hoje dia 24 de abril, tá R$ 69,90 por mês. Então o cara paga R$ 69,90 por mês para ter acesso a esse conteúdo, a esses exemplos práticos que nós mandamos lá no grupo também, para economizar aqui 3 vezes menos o valor de uma passagem. Então às vezes a pessoa, ela nem iria viajar. E aqui começa uma grande história, né? Que tem muitos alunos meus que às vezes nem queriam viajar, tipo, nem poderiam, né? E aí olha uma viagem dessa, nossa, mas é depois do meu trabalho e eu volto ainda antes do horário. Eu vou passar um final de semana diferente. Eu vou passar um final de semana no Rio de Janeiro, né? Tem outras viagens com 4 mil pontos. Às vezes aparece Foz do Iguaçu aqui também, Santa Catarina, né? Então, não existe desculpa para você não viajar, pessoal. Não existe. Não existe. Depois que você tem conhecimento, não existe desculpa, tá? Então, eu quero que fique claro para você isso, que ter conhecimento liberta você. Você começa a ver as coisas de uma outra maneira. Óbvio que se você é um pai que tem, no meu caso, por exemplo, sou um pai, né? Thiago, eu tenho a minha esposa e o Iago. Então o Iago ainda não paga, ele vai pagar só ano que vem.
Mas vamos supor aqui que sairia, poxa, salgadinho, né? 781, ó, deixa eu fazer a conta aqui, ó, 781 vezes 3, 2.340. Tipo, já pesa, entende? Então, tipo, eu quero fazer uma viagemzinha de final de semana. Pô, R$2.300, pesado. Agora, com conhecimento, eu olho aqui. Putz, mas 3 pessoas, R$206 vezes 3? Ao invés de eu gastar 2.300, a conta, graças ao conhecimento, cai para 618. Entende a diferença e o poder que tem esse conhecimento, gente? Então aqui, quando a gente fala disso, não só apenas aqui falando que eu estou acumulando a R$8, mas tem pessoas que usam muito mais estratégias, né? Compras bonificadas de tudo que é maneira. Vai comprar presente, já se antecipa, compra na Renner, espera uma 10 por 1. Vai comprar perfume, compra na Renner ou na Beleza da Web, por exemplo. Produtos de casa, Amazon, vende tudo hoje em dia. Televisão, geladeira. Eu já comprei uma geladeira e já ganhei uma de volta para Natal, para minha esposa, por exemplo, né? E aí, graças ao conhecimento, eu também tinha um cartão de crédito que me permitia ter uma passagem cortesia. Então, tudo isso que eu ensino aqui para você é para que você tenha liberdade. Liberdade de poder olhar e proporcionar momentos para sua família, sabe? Para você poder vivenciar essas coisas diferentes. Eu sempre falo, né, que dentro da minha comunidade não tem tamanho de sonho, né? Não tem limite, né, de sonho. Não interessa o teu ponto de partida. Então, se você tem um sonho, por exemplo, de daqui Curitiba, São Paulo, é andar de avião, beleza, mais fácil de realizar. Agora, se tem um sonho de Curitiba, Miami, Curitiba, Europa, perfeito também, né? O que interessa é sonho. O meu papel, o meu propósito é realizar sonho. Ajudar as pessoas a olharem isso daqui, ó. Thiago, é possível. Entra na minha vida isso, né? Eu posso pensar assim. Eu tô satisfeito. Então, quando a gente olha isso, e se você entendeu que, cara, dá, seja muito bem-vindo, meu querido, ao time do Spamília. Você faz parte da minha família dos Famílias. Eu tenho o prazer de ter aqui você nessa minha comunidade, tá bom? Para que essa explicação ficasse mais simples, né, e você entendesse o real motivo do porquê nós temos um custo do milheiro, eu comecei a explicação já do final, mostrando para você como que você calcula quando uma passagem é barata ou não. E aí esse cálculo que nós fizemos vai ser o mesmo sempre para qualquer coisa que você encontrar, seja um produto, hospedagem, uma experiência, um aluguel de carro, seguro viagem, sempre esse produto ou serviço vai ter um valor em dinheiro e um valor em milhas. E aí o cálculo sempre vai ser aquele padrão que eu acabei de te ensinar. Agora, como que nós fazemos para calcular o custo do nosso milheiro? Até porque, aqui nesses exemplos, eu mostrei para você o custo da Mariazinha, do Joãozinho e do Thiago aqui, que foram custos simbólicos, né? Mas como que eu faço para calcular o seu milheiro? Se você faz parte da comunidade, agora você vai começar a olhar de uma outra maneira as oportunidades que eu mando lá. Por que disso? Porque lá eu já mando o valor pronto, calculado para você. Olha, essa promoção você vai gerar o milheiro a tantos reais. Essa outra oportunidade você vai gerar o milheiro a tantos reais. Ou seja, você já está recebendo pronta a informação. Mas, por fim, Thiago, como que eu calculo esse valor? E é isso que eu vou te explicar e te ensinar agora. A fórmula para a gente descobrir como está sendo gerado, né, qual é o valor que está sendo gerado no nosso milheiro, é muito simples. Nós simplesmente pegamos o valor que está sendo investido, divididos pela quantidade de retorno das milhas que eu estou obtendo. Ou seja, supondo que eu compre lá R$1.000 em milhas, tá? E eu tenha, ali no caso, o recebimento, né, de 80 milheiros ou 80 mil milhas, eu vou simplesmente jogar aqui nessa conta, ó, 1.000, que é o valor que eu investi, 80, que é o valor dos milheiros, né, no caso, a quantidade de milheiros que eu recebi por R$1.000, o milheiro meu saiu a R$12,50. Um outro exemplo que eu coloquei aqui embaixo é eu comprando R$1.000 de milhas, né, ou de pontos, e obtendo aqui, ó, 50, aqui 1.000 pontos, né, 1.000 milhas ali de retorno. Ou seja, jogando no cálculo, essa minha compra gerou o milheiro a R$20, né? Nesse caso, o custo do milheiro, o CPM, vai ser de R$20. A grande questão e a grande jogada, que é o nosso último passo agora, para você entender, é que cada programa de fidelidade, ele possui um preço. Simples assim. Então, você consegue julgar agora o seguinte, se nós estivermos falando aqui de Smiles, o preço médio do milheiro da Smiles é R$15. Então, se eu mandei lá na comunidade do Spamílias uma oportunidade para você comprar milheiro ali da Smiles por 13, você já pode se atentar, opa,
é uma boa oportunidade. Agora, se você encontrar na internet uma outra oportunidade para gerar um milheiro a R$17 da Smiles, opa, já fique com o pé atrás. Ou até mesmo, Thiago, então não dá para eu comprar quando for menos que isso. Calma, existem estratégias. Por exemplo, você vai realizar uma viagem e faltam, sei lá, a viagem custa 70 mil milhas e falta 5 para você completar. Você compra a R$17 o milheiro, não tem problema nenhum, entendeu? Vale a pena. A grande questão é você estocar milhas quando o seu custo do milheiro, né, da oportunidade que você está tendo, está acima da média. Aí não vale a pena, tá? Então, é sobre isso que eu quero te explicar. E quando nós estamos falando da Azul, 14,50. Então, se eu mandar oportunidades que o custo do milheiro da Azul está saindo a R$13, como já tivemos a oportunidade de 12,90 essa semana, por exemplo, olha, é uma ótima oportunidade. E aí a Latam, eu coloquei aqui das 3 principais companhias aéreas, né? Mas lá na nossa comunidade, frequentemente nós enviamos, a minha equipe manda lá todos os programas de fidelidade, Ibéria, Latam, no caso ali, as 3 principais, né? Smiles, Azul, Latam, Ibéria, TAP, a gente manda todas, né? Inclusive também ali as internacionais, tá bom? Então, todas esses programas de fidelidade, as companhias aéreas, possuem um preço. Aqui, nós damos abertura agora para entendimento de várias coisas que vão vir nas próximas aulas. Por exemplo, Thiago, uma passagem aérea está custando 10 mil milhas na Latam e 10 mil milhas na Smiles. Qual que vale mais a pena eu comprar? Nesse caso seria Smiles, porque o milheiro da Smiles custa menos. Então, 10 mil milhas da Smiles é diferente do que 10 mil milhas da Latam. Faz sentido? Então aqui, quando você entende isso agora, a gente coloca a cereja no nosso bolo do entendimento. A cereja no nosso bolo do conhecimento. Porque daí você consegue interpretar o preço das coisas e o sentido das coisas, tá bom? Pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês essa aula. Eu sei que é bastante conteúdo, né? E principalmente se você está chegando agora, talvez ficou alguma coisa ainda. Olha, Thiago, eu não entendi essa parte aqui. Me fala. Eu tenho o prazer de pegar e explicar detalhadamente com outros exemplos aqui para você. E é claro, a gente vai ter nas próximas aulas aqui dentro do nosso portal exemplos práticos com isso. Porque agora, depois dessa aula aqui, fica simples eu explicar qualquer coisa para vocês. Porque vocês já sabem calcular o valor do milheiro. Então, o mundo das milhas, ele não tem segredo, tá? Ele tem conhecimento. E isso daqui que eu acabei de explicar é o core de tudo, né? Você saber o valor do milheiro, saber gerar milheiro a baixo custo. E é claro, você consegue identificar agora também o valor da nossa comunidade de famílias. Porque lá, geralmente, eu mando tudo reduzido, tudo pronto já para vocês, tá bom? Mas vão ter momentos que vocês vão precisar pesquisar suas passagens, pesquisar o valor das suas hospedagens. Então, tudo isso vai valer a pena. E a partir de agora, você está apto a encontrar melhores voos, a encontrar melhores hospedagens, graças ao conhecimento seu que foi adquirido. Obrigado, se você chegou até aqui. Eu peço que, se você esteja pelo portal, deixe um comentário, avise ali se você gostou da aula, se ficou alguma dúvida. Também tem a nossa comunidade, também tem meu contato particular, se você é meu aluno da mentoria ou até mesmo da consultoria, né, da comunidade das famílias, fique à vontade para tirar suas dúvidas comigo. E se você que está me assistindo aqui pelo YouTube e não faz parte ainda do nosso ecossistema do Famílias, fica aqui novamente o meu convite. Vai ser um prazer ter você conosco. E lembrando, como todo o nosso processo, tanto a mentoria, seja ela na mentoria particular, né, que é um dos meus produtos, a mentoria particular, ou a comunidade de famílias, eu que sempre estou presente, não tem IA ali que responde você, não tem... Cada caso é um caso e é por isso que eu faço questão de estar pessoalmente atendendo cada um dos meus alunos. E não sei a data que você está assistindo isso, hoje é dia 24 de abril, temos vagas abertas ainda para mentoria particular e também para a comunidade das famílias, então seja rápido, pare de perder tempo, de viver experiências com a sua família, de viver a liberdade graças ao conhecimento que nós temos aqui preparado para te entregar, tá bom? Fiquem com Deus, espero que você tenha gostado. Deixe aqui seu comentário, encaminhe para aquela pessoa que nunca entendeu nada sobre milhas e mostre para ela a possibilidade de economia que vocês podem ter através desse conhecimento que eu garanto para vocês que é libertador, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima aula.